não sabe, né? Até peguei aqui, eu lembrei de umas semanas que a gente estava vendo o guia. E aí eu lembrei aqui que, basicamente, Satanás ele fez 5 grandes acusações para Deus. Vocês sabem quais são as 5 grandes acusações? Vocês lembram? Você vai falar, vai lembrando. Boa. Ó, a primeira acusação... Vamos no tranco. Vamos lá. A primeira é que os anjos e os seres criados, eles não precisavam de uma lei. A segunda é que Deus é arbitrário e impõe sua vontade. Deus só quer exaltação. A terceira, né? Não se sacrifica por ninguém. Justiça e misericórdia não tem como andar juntas. E a última era que a lei de Deus não pode ser obedecida. Então, quando a gente começa... Era uma lei, ele queria mostrar que era uma lei que não havia possibilidade de ser cumprida, né? Exatamente. E Deus provou. E era exatamente por isso que a gente fala do caráter de Deus, por isso que a gente fala do amor de Deus ser grande ou algo do tipo. Por quê? Porque se você olhar as 5, querendo ou não, a gente sabe que Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, mas se fosse os meros olhares humanos, assim, é como se a gente estivesse falando uma sinuca de bico, porque ele tem que provar que a lei pode ser obedecida, que a justiça e o amor andam juntos. Aí tem N outras coisas aqui que ele tem que fazer um conjunto de obras para mostrar que realmente tudo que ele fez é pensando no melhor, no bem para todo mundo e que é possível sim. Então eu gosto sempre de dar esse lado para vocês que estão do outro lado, né, poderem entender o porquê que a gente, no meio cristão, reforça esses pontos, reforça essas questões nossas, tá? E aí eu vou jogar um pouco mais pra cima, né? A gente entende que o trono de Deus, ele tá no centro do universo, ele tem que ser o centro das nossas vidas. E aí a pergunta é, como que eu entendo que ele tá no centro da minha vida? Aí é uma questão que cada um tem que responder. Se você analisar aqui no guia de estudo, quando você olhava lá no passado, quando trabalhávamos aí no guia sobre o tabernáculo, que tinha a presença de Deus, existem alguns pontos importantes. Por exemplo, foi mencionado, por exemplo, lá no Jardim do Éden, ali tinha a presença de Deus, tinha os querubins, que sempre estavam ali na adoração ao Deus Criador, e também, mesmo depois da queda, desculpa, eu já estou dando uma adiantada aí. Não tem problema, pode falar. Mesmo depois da queda, olha só que coisa interessante. Adão e os seus filhos, a sua família, ia até o portão do Éden, também no desejo de adorar a Deus. Então, olha que coisa interessante. Mesmo depois, aí a gente percebe o quê? Essa profundidade na questão da adoração a Deus. Eu gosto de... Você falou de adiantar, mas não tem problema, tá? A gente vai juntando, vai linkando tudo. Vamos andando. Eu queria lembrar uma coisa que, assim, o guia trouxe isso pra gente e é bacana lembrar que a gente fala que logo depois, né, que teve a queda e tudo mais um tempo depois, que vai tirar o povo do Egito, Deus pede pra ter um santuário, né, pra ele poder habitar entre o povo e tudo mais. E o que eu queria trazer é que lá atrás, na queda mesmo, quando o Júnior trouxe, teve essa retirada deles, né, do Éden. Então, agora vocês não vão poder mais ficar aqui, né? Eu vou colocar os querubins para proteger. Só que uma coisa importante, o Diego trouxe semana passada sobre mais técnica, né, as palavras e tudo mais, e é muito bom, tá? Você que tá do outro lado consegue entender um pouquinho mais. Eu até grifei aqui para mim, para eu não esquecer de falar aqui para você. Mas quando diz, né, em Gênesis 3, 24, tá? Diz assim, ó, deixa eu abrir Gênesis 3, 24 para não sumir nada. Mas, ó, Gênesis 3, 24 diz assim, ó. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Por que eu quis trazer esse ponto? Porque quando diz assim, né, que colocou querubins, que foi o José trouxe ali pra gente, esse verbo de colocou, eu não vou conseguir pronunciar aqui da melhor forma, mas significa chacan. Chacan. Não vou saber falar, né? Igual o Diego trouxe semana passada, que foi muito bom. Mas
é o mesmo verbo, é a mesma tradução, digamos assim, quando Deus lá na frente pede para o pessoal criar um tabernáculo, porque ele iria habitar. Ele tabernaculou com o pessoal. Realmente era a presença de Deus ali. Aí o que já é bem conhecido, né? Shekinah, Shekinah. né? Shekinah, exatamente. Só que é um ponto importante, até o guia traz pra gente, Shekinah não tem nenhum momento traduzido na Bíblia diretamente, né? A gente sabe por conta dos teólogos mais estudados. Mas eu queria reforçar isso pra você que quando Jesus jogou fora, quando expulsou, né? Lançou eles do Éden, eles conseguiam enxergar onde era o Jardim do Éden, eles iam próximo, né? Como o Júnior trouxe aqui pra gente, principalmente porque tinha a presença de Deus ali. Então Deus, ele, por mais que tinha limitado o espaço deles, né? Não podiam estar mais naquele lugar, mas ainda ali ele se fez presente de alguma forma, não consigo explicar com a mente humana, mas ele estava presente e Adão e Eva conseguiam adorar ainda o Deus mesmo estando fora, ter esse contato próximo mesmo estando fora.